Saudações, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente, podendo levar essas palavras aos que estão acordando e os que ainda dormem. Esse é meu trabalho, tentar mostrar a vocês ou expandir as vossas consciências para a realidade do que vivemos, as mentiras, principalmente religiosas. Hoje vamos falar sobre, com a Páscoa de 2023, vamos falar sobre a Páscoa. Mais uma grande mentira, cuja igreja prolifera nos ensinamentos há centenas de anos, né? Centenas de milhares, né? Então, vamos lá. Quem estuda a história das religiões, tanto na antropologia, na ciência, como na arqueologia humana, como a ciência, acaba entendendo que tudo que se refere, principalmente ao conteúdo religioso, não passam de especulações, assim como contos ilusórios criados pelos formadores de opinião antigos, assim como os de hoje, revelam informações escusas com interesses escusos, tudo direcionado ao controle e domínio mental do humano, sempre voltada também ao comércio religioso. Aliás, é o que é mais voltado, né, ao comércio religioso, propagando mentiras como sendo verdades, como fazem as mídias de hoje e seus comandantes, governo, religião e sistema financeiro. Sempre foi assim e continuará sendo, enquanto vocês permitirem. Como eu disse no início, a revelação dessas atitudes só acontecem a quem estuda a história humana. Infelizmente, muitos são os que sabem das mentiras e, no entanto, inescrupulosamente, preferem não revelar nada, pois a ética de suas profissões não permitem. E pelo medo, não o fazem, preferindo ficarem escondidos em seus túmulos mentais e corpóreos. A Páscoa é uma das festas mais tradicionais do calendário cristão e tem suas origens baseadas tanto na tradição judaica como em elementos pagãos que foram apropriados de povos cristianizados. Isso eles dizem, né? Como os germânicos. Essa celebração possui data móvel e o seu sentido cristão relembra a crucificação e ressurreição de Cristo. Isso é o que eles dizem. A palavra Páscoa, em português, deriva do termo em hebraico Pesach, ou Páscoa judaica. A Páscoa cristã baseia-se na Pesach, passagem, que é o significado em hebraico. Celebração de tradição judaica que relembra a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Está entendendo, povo hebreu? Você que está assistindo é hebreu, porque você está preso no Egito. Mais à frente você vai entender se não entendeu ainda. A Páscoa comemorada pelos hebreus era realizada próximo da época que marcava o início da primavera. Aí já começa uma contradição, né? Porque aqui está no início do outono, né? Entenderam?
Na tradição judaica, essa festa, em referência à libertação da escravidão do Egito, foi uma ordem direta de Javé. Vamos chegar lá. Javé, vocês já devem saber, né? Diz que ele disse a Moisés, ele disse que a transmitiu para o povo hebreu conforme o relato bíblico. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Já começa o erro, né? Quer dizer que o Yahvé, que é o nome do Deus que eles dão, né? Mandou você matar os cordeiros. Então, tomai um molho de isopo, que na verdade é um molho de manjerona, ou seja, isopo é manjerona, e molhai-o no sangue que estiver na bacia. Olha que coisa, não? Você faz um molho, molha o pão e molha no sangue. E passai-o na verga da porta, ou seja, no batente da porta. Ele não disse é do lado de dentro ou do lado de fora, mas a gente sabe que é pelo lado de fora, né, em toda a volta. E em ambas as ombreiras, as laterais, do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Que Senhor? Ele vai passar na casa do hebreu para ferir o egípcio? Ou seja, aquele quer dizer que a porta que não estiver marcada com sangue será um egípcio. Aí o Senhor, capeta, vai matar o egípcio. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará por aquela porta e nada fará. E não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Quer dizer, então, o Senhor vai passar e não vai deixar o destruidor. É outro, então? Não é ele mesmo? Percebem? Sempre as contradições. Portanto, guardai isto por estatuto para vós, e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, que terra que o Senhor vos dará? Eles acreditam nisso até hoje. O Senhor não deu voz, não deu terra nenhuma. Não essa terra que aqui é entendido literalmente. Guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem, que culto é este? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Quer dizer, você tem que fazer sacrifício ao tal do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios. Ferir os egípcios tem o significado de estudar, aprender, entender, receber ensinamentos, a água viva. Pois você está preso no deserto. Por isso você é um egípcio. Está seco, sem entendimento, sem conhecimento, ignorante. Repito, ignorante não é ofensa. É a condição em que se encontra uma grande maioria dos humanos. Muitos têm até cultura, mas não têm nem educação e nem entendimento. Ok?
Então você está preso no deserto, que é o Egito. Está seco, sem cultura. Você acorda e começa a receber a água da vida. As informações esclarecedoras, a água da vida, a terra prometida. E livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Apesar de o cristianismo ter surgido de uma seita derivada do judaísmo, o significado da Páscoa cristã é diferente. Por que é diferente? Não é tudo uma coisa só? Né? A ressurreição de Cristo é um dos principais pilares da fé cristã, o que evidencia a importância dessa festa no calendário da religião. Vocês percebem? A comemoração do judeu é sobre a passagem daquele tal Senhor, né, em suas vidas, e que nada lhes faz de mal. Mas o Senhor faz o mal? É claro que faz, ele matou o egípcio, só que não é bem isso o significado. Eu já expliquei em outros vídeos, mas vamos lá. Então, o cristão já inventou que é a ressurreição, pois ele condicionou a data deles com a data do calendário judaico. Porque não existe data. Na verdade, não existe a data. Mostramos aqui a grande mentira e farsa criada por Moisés. Como eu já disse, um grande 171. Quem não sabe o que é o código 171, é aquele enganador, engabelador, né? Que vende terreno no céu, vende terreno no mar. Entendeu? Criando um conto como se o Criador não tivesse ditado aos seus ouvidos. No caso dito como Javé. Javé, cujo nome real, no hebraico, é Yod-He, Vav-He. Mas como é que você vai pronunciar? Dessa forma que eu estou falando. Yod-He, Vav-He. Mas para a nossa língua, foi adaptado para poder ser pronunciável, diz eles, em nossa língua brasileira. Né? Então ficou Yod, I, Re, que é com H, A, Vé, que é Vav, Re. Então ficou Iavé, ou Javé. Entendeu? No entanto, é preciso deixar bem claro as seguintes perguntas. Quem pode provar que o texto mencionado por Moisés fora de fato ditado por esse tal de Javé? Ou Jeová? Tanto faz. E caso houvesse prova, como poderia ele provar quem estava ditando? Como ele se poderia provar que ele era quem ele dizia ser? Por exemplo, eu sou, uma suposição, eu sou Yahvé. Então, eu cheguei aqui e estou falando, eu sou Yahvé. Moisés, você diga isso, isso e isso ao povo. Como é que eu posso provar que eu sou Yahvé? Como é que Moisés não indaga quem sou eu de verdade? Apenas acredita como vocês fazem até hoje. Isso se fosse verdade. Então, e caso houvesse prova, como esse ser poderia provar quem se dizia ser? Poderia ser apenas um extraterrestre, agindo dessa forma, porque de outra maneira, o tal Moisés ou o povo ignóbil não entenderiam. E nesse caso, manteve até hoje, tanto ele como seus seguidores, numa mentira, dominando dessa forma o povo inculto e nécio
desde antes até hoje? Ou será que tudo não passou de uma fraude gerada pela mente criadora de Moisés, que tinha mais cultura que a maioria, que visava ter o poder do domínio sobre os tolos seguidores? E essa realidade, acredito eu, seja mais plausível de ser verdadeira. Isso fazem até hoje. A maioria das religiões e religiosos, clérigos, né? Como diz o ditado, quem tem um olho, fique esperto, em terra de cegos, é rei. Entendeu? Ele tinha mais conhecimento que a maioria. Então ele criou tudo isso. Conversa mole, que foi o Senhor que disse, que foi Yahvé, que foi Deus, que foi o Cássio que fica inventando história. Consegue entender? Consegue? Ou será que tem que desenhar numa cartolina? Abre aí a cabeça. Expande esse cérebro aí. Aumenta os neurônios. Continuando a mostrar as mentiras. A Igreja Cristã Romana, como em todas as suas festividades, aproveita para colocar seus rituais de acordo com as festas de origem pagã. Já falei em vários vídeos. Adaptando-as ao seu bel prazer. Com o intuito de agradar o povo e tê-lo sob seu domínio. Simples assim. Tanto é mentiras que a ciência descritas provam a inexistência desse personagem Jesus. Venho lhes mostrando ao longo de muitas aulas e que ele nada mais é do que a representação do corpo físico humano, sofrendo na cruz. Abre os braços. Que tem a cruz, ou seja, que tem a cruz, ou seja, um homem de braços abertos, como símbolo de crucificação e morte na matéria, justamente pelo domínio da mente ignorante e displicente. Já expliquei no vídeo 29, que tem o nome de A Farsa Chamada Jesus, ou seja, o corpo humano é tanto o tal Jesus como a própria cruz, e que enquanto dorme, vive crucificado ou morto, e depois de passar pelos açoites, dos chicotes, dos sofrimentos carnais, ou seja, o terceiro dia, a terceira dimensão, ou ainda o processo encarnatório. Inicia na reabilitação, principia a busca pela verdade, assim como pela libertação. E pouco a pouco, desde que busque com afinco, vai expandindo a consciência, afastando o mental doentio, jogando as minhocas na terra, e passando a ter como governante a consciência. Minhoca, é que eu falo, as caraminholas, um monte de pensamentos perturbados. E passa a ser governado pela consciência que vai expandindo dia a dia, sem se deixar aprisionar por conceitos, dogmas, religiões, preconceitos, esoterismos. Ou seja, passa a estudar, aprender e aprender sem se deixar aprisionar. Diz a fé cristã que esse é o ponto culminante após 40 dias em jejum. Prestem atenção. Se você ficar 40 dias em jejum, em abstinência, provavelmente vai parar num hospital,
Ô, inteligente, se liga, presta atenção. Como diz o site socientifica.com.br, entendeu? Vamos lá. No entanto, estatísticas mostram que 20 a 40 dias de privação de comida já podem ser fatais, na maioria dos casos. E vocês acreditam nesse jejum de 40 dias? Não. Mas como um sistema que é o corpo humano depende de muitas variáveis. O consumo elevado de água, por exemplo, pode influenciar no tempo de sobrevivência de um indivíduo em privação de comida. Isso não quer dizer que ele vai conseguir sobreviver aos 40 dias. E se sobreviver, vai ficar muito doente. E vai assimilar muitas doenças. Mostrando uma total ignorância de quem assim entende literalmente, como eu estou dizendo. Você entende que o cara fica 40 dias de jejum? Cala a boca! Ficam aí inventando aí nas mídias como é que se diz? Para emagrecer, né? A vaidade de emagrecer, apesar que emagrecer também ajuda na saúde. Aí faz jejum intermitente, e faz comer aquilo, e faz comer isso, e faz exercício daquilo, exercício disso. É simples, fica 15 dias sem comer, você vai ver se você não fica magrinho rapidinho. Certo? Bom, então você entende literalmente, está errado. Pois fazer jejum durante 40 dias e noites tem como símbolo da numerologia cabalística. Esse é o verdadeiro entendimento. O número 4, como eu já ensinei em simbologia, é o representante do homem encarnado na terceira dimensão. O 4 são as 4 forças da natureza: fogo, terra, água e ar. Não representando de fato dias. Os dias que você vive na matéria. Mas a presença dentro de um corpo físico, como eu disse. O 0 do número 40 representa o primeiro estágio para a elevação espiritual. Caso o humano tenha aprendido ou venha aprendendo a fazer o jejum, que na verdade significa calar a boca. De vez em quando eu não falo, cala a boca. E calar a mente, para não pensar besteira e não falar besteira. Que justamente o homem faz. Fala muito, fala um monte de asneira e pensa muito e só faz besteira. Se não fosse assim, nós estávamos 100 anos à frente. Esse é o verdadeiro jejum. Então, quando eu falo aqui, cala a boca, quer dizer, para você fechar a boca e parar de pensar besteira. Vamos lá. Esse é o verdadeiro jejum, não tendo nada a ver com essa fábula chamada Páscoa. Assistam também o vídeo que falo do Natal, entre outras mentiras religiosas criadas pelo mental doentio dos clérigos, com suas artimanhas de domínio. Creio que tenha ficado bem claro que a ressurreição do Cristo não tem data fixa.
ela acontece individualmente. Cada um ressuscita o Cristo em si no devido tempo. Entenderam? Uns demoram mais, outros menos. Mas todos chegarão no dia que ressuscitarão o Cristo. Quem é o Cristo? É a centelha do Criador que está aqui dentro de cada um. Tá? Agora vamos lá. Em relação ao ovo de Páscoa. Aí criaram o ovo de chocolate e o coelho. Como se o coelho botasse ovo. Maluquice total, né? Então vamos lá. Nada mais é do que a representação do ovo fecundado, de onde sairá o ser ressuscitado. Ou seja, você é o ovo, né? Ou seja, vai estar liberto da mente humana. Mente é derivado de mentira. Há séculos era comemorado com ovo de galinha. No entanto, existe também o coelho como símbolo. Por que o símbolo da Páscoa é um coelho e um ovo? Isso porque durante a época em que a Páscoa era comemorada, próxima ao equinócio da primavera, como já dito anteriormente, aqui está mais discriminado, o coelho era um dos primeiros animais a serem vistos com o fim do inverno. Não tem nada a ver com a ressuscitação de Cristo. Isso fez com que o animal passasse a ser enxergado como um símbolo de renovação. Você pode pôr qualquer bicho, qualquer animal. Um rebento nascendo pode ser um símbolo de renovação. Entendeu? E, portanto, da ressurreição. Podemos dizer também como um símbolo de procriação, de onde surgem novos seres. Portanto, o coelho é um símbolo de conhecimento e entendimento, do qual surgirá um novo ser, ressuscitado na luz, no Cristo. Perceberam que toda essa simbologia tem outro fundamento, e não como entendem literalmente, cujas religiões políticas e comércio recriaram a história apenas por dinheiro. A continuidade de mantê-los na ignorância, criando um ovo de chocolate, que não representa nada, assim como também o coelho das mídias não existe nos fundamentos comerciais. Ou seja, existe nos fundamentos comerciais. Como eu sempre digo a vocês, são enganados continuamente e gostam de ser enganados. Chocolate se come a qualquer dia. Né? Além do fato de criarem um ovo de chocolate, cobram valores absurdos por um ovinho michuruca. O pior é que, quando são confrontados com as verdades, muitos respondem: não importa, é só uma festa. Quer dizer, mostram claramente que não entendem nada do assunto. Só entendem o que a religião colocou em vossas cabeças. É o mesmo que lavagem cerebral. Criaram também o costume de darem ovos de chocolate às crianças, que não tem significado nenhum. Como se fosse um ovo e surgiu um novo rebento. Principalmente hoje, né? As crianças que estão chegando, em sua grande maioria, de 20 anos para cá, são seres ou almas que não conseguiram sair da condição de ignorância enquanto estavam encarnados.
em suas vindas. E agora, de acordo com informações diversas da mudança do padrão de consciência, elas estão voltando para que se faça, que consigam acordar junto com a maioria humana. Elas são a raspa do tacho. Entenderam? São almas ruins, dormentes, incultas. Vieram para que seus pais as corrijam. E o que vemos? Nenhuma correção. Nenhuma por parte desses pais. Pelo contrário, essas crianças são dominadores, dominam com as suas artimanhas e manhas. E os tolos se deixam enganar por elas. Infelizmente, podemos notar que poucas são as que estão nesse processo progressivo de acordar. Até quando vocês vão tratá-los como bibelôs? Ai, coitadinho, não pode fazer nada. Ai, ele vai ficar com vontade. Cala a boca. Eu tive que comer pedra na infância para poder chegar até aqui hoje. E tenho certeza que sou um homem honrado e decente. E muitas dessas crianças, vocês acreditam que vão parar onde? Se não forem para a cadeia, serão mortos ou serão ladrões por baixo do pano. Entendeu? Vocês têm que ensiná-los. As almas têm que ser corrigidas. Não precisa bater. Às vezes é necessário um tapa no traseiro, mas dando castigos. Tem que ser castigados. Eles estão aqui na Terra sendo castigados. Até que entendam e obedeçam. Do contrário, serão mais um humano sem noção. Aproveitando para dizer, até quando vocês vão acreditar nessas tolices? De festividades que nada representam. Para que isso? Está na hora de acordarem e saírem dessa cadeia de mentiras. Dessa roda gigante em que um dia vocês estão em cima, outro dia estão embaixo. Um dia triste, outro dia alegre. Um dia pobre, outro dia rico. São inconstantes em suas atitudes. Abram os olhos do espírito, da alma. Abram o cérebro e despertem. Bom, meus queridos, creio que tenha sido bem claro, né? Só não entende quem não quer ou não está pronto para entender. Vamos encerrando mais essa aula, despedindo-me fraternalmente, desejando a todos que abram vossas consciências e sejam libertos desses engodos criados pelo próprio humano, tornando-se ou tornem-se livres, mesmo que ainda encarnados. Sim, é possível. Fiat Lux. Em seu caminho. Assim seja, hoje e sempre. Até breve, meus queridos.